As 7 taças da ira de Deus derramada na terra. Quem estará aqui neste período de grande tribulação? A igreja estará aqui quando as 7 taças da ira de Deus forem derramadas na terra? Conheça comigo estes e outros detalhes incríveis do livro de Apocalipse. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus, desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Uma pergunta importante: a igreja estará aqui quando as 7 taças da ira de Deus forem derramadas? Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de dizer que esse é mais um vídeo da nossa série Apocalipse comentado capítulo por capítulo. No livro de Apocalipse, capítulo 16, no versículo 1, nós vamos ver que está escrito o seguinte: E ouvi uma grande voz do templo que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então nós podemos ver que foi uma ordem dada por Deus aos anjos para que fossem então derramar agora essas taças sobre os habitantes da terra. E no versículo 2 nós vamos ver como será então esta taça que será derramada, o que irá provocar na humanidade. Versículo 2 está escrito o seguinte: O primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra, e nela saiu uma úlcera maligna e dolorosa nos homens que tinham a marca da besta. Então nós podemos ver que aqui é um juízo divino sobre todos os que estiverem na terra e que houverem a marca da besta. Naturalmente que para que você tenha uma ótima e uma perfeita compreensão daquilo que nós estamos falando, é necessário que você, após esse vídeo, veja os demais vídeos anteriores a esse, para que você tenha uma compreensão perfeita e completa de todo o argumento que nós estamos construindo, e aqui eu estou dando continuidade. Então, estudando a palavra do Senhor, nós podemos perceber que, inclusive, o juízo de Deus derramado através das taças da ira de Deus, ele é um juízo gradativo, ou seja, ele vai aumentando passo a passo. Então nós podemos ver que a primeira taça provocou uma ferida maligna nas pessoas. E a segunda taça, que está no versículo 3, fala que o mar ele se torna em sangue. Interessante que o versículo 3 vai dizer que o mar ele se tornou sangue como de um morto. Olha só que expressão incrível e ao mesmo tempo assustadora. Naturalmente que se o mar ele vem atingido, se tornando então em sangue, o que acontece? Os peixes e todas as criaturas que estiverem no mar, eles irão morrer. Imagine o cheiro, imagine a situação crítica dos moradores da terra nesse período. E nós sabemos que o mar é uma fonte de sustento e de vida para toda a raça humana. No versículo 4 fala da terceira taça, aonde os rios, as fontes, elas se tornam em sangue. Vamos ver o que está escrito? O terceiro anjo tocou e derramou então a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. Como você sabe, as fontes elas se tornam em rio, e todos os rios finalizam, terminam no mar. E isso é um ciclo, porque depois o sol ele aquece a água, e a água ela evapora, ela sobe até as nuvens, até que as nuvens se carregam e descem em forma de chuva. Agora tente imaginar comigo que cenário horrível, apocalíptico, parecido com um filme de terror. Nós sabemos que os moradores da terra todos sofrerão com esta ira que será derramada sobre aqueles que aqui estiverem. E naturalmente, então, toda a vida humana, animais, pessoas, tudo irá sofrer com o castigo dessa ira. Bom, se você tem coragem, eu gostaria de convidar você para ver esse vídeo até o final, para não sair daqui, porque as coisas irão ficar ainda mais estreitas. Se você já se assustou com as coisas que irão acontecer com o mar, com o rio e com as fontes, espere para ver as coisas que estão para vir. E depois, naturalmente, quando você finalizar esse vídeo, eu quero que você pegue esse vídeo e compartilhe nas suas mídias sociais. Compartilhe com aquele seu amigo que é pós-tribulacionista e depois pergunte para ele: você ainda crê que a igreja estará aqui no período da grande tribulação? Até porque nós não vemos em nenhum momento um povo que será guardado.
A Bíblia diz que todos aqueles que estiverem na terra, eles serão degolados, eles morrerão. E aqui, dando continuidade, eu gostaria agora de comentar o versículo 5 até o versículo 7, onde fala da quarta taça, onde o sol ele fica escaldante, destrutivo. Diz assim a palavra do Senhor: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado para queimar os homens com fogo. É isso mesmo. O sol ele vai queimar as pessoas com fogo. Ou seja, hoje nós sabemos que o sol ele é fonte de vida. Se não houvesse o sol, nós não existiríamos. É graças ao sol que existe vida. E um detalhe interessante é que a igreja não estará aqui nesse período de grande tribulação. A própria palavra do Senhor vai dizer que aqueles que estiverem passando por esse período de grande tribulação, os que se converteram no período de grande tribulação, eles serão mortos, degolados, porque eles não aceitaram a marca da besta. Então agora, os que estiverem vivos são aqueles que não quiseram se arrepender dos seus pecados e desejar então receber a marca da besta. Ou seja, aqui não há lugar para a igreja. Aqui a igreja não estará nesse momento. A Bíblia diz que todos aqueles que aqui estiverem, mesmo sendo queimados pelo fogo, mesmo nesse cenário apocalíptico, no meio de tanto terror, tanta destruição, mesmo assim, eles irão blasfemar contra Deus. Eles irão negar o nome do Senhor. E do versículo 8 até o versículo 9, fala da quinta taça, trevas e sofrimento. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e o seu reino ficou mergulhado em trevas. Ou seja, nesse período, o anticristo ele vai estar dominando e sentado no seu trono, ele vai estar regendo as nações. E nesse período, então, o Senhor ele vai tocar no sol e toda a humanidade vai ficar agora debaixo de escuridão e trevas. E mesmo debaixo dessa pressão mental e espiritual, o povo não se arrepende. Esse povo que está aqui é o povo que precisava passar pela grande tribulação por rejeitar a salvação. O versículo 10 e o versículo 11 fala da sexta taça, onde o rio Eufrates ele se seca. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e as águas se secaram. E nós sabemos, aqueles que conhecem as profecias sabem que esse já é um momento, uma preparação profética para o evento muito conhecido como Armagedon. Será uma grande batalha que haverá. E do versículo 12 até o versículo 16, fala da sétima taça, que é o juízo completo e final de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do templo do céu. Então a Bíblia diz que houve terremotos e uma destruição completa. E então a grande cidade da Babilônia, ela é destruída. E aqui então é uma preparação decisiva para a batalha do Armagedon. E o que é incrível é que depois de tudo isso que eu falei, de tudo que está para acontecer com todos os moradores da terra nesse período, o que é mais incrível é que os pós-tribulacionistas dizem, afirmam que a igreja estará aqui nesse período de grande tribulação e dor. Mas a palavra do Senhor, ela deixa muito clara em muitos versículos e em muitos lugares que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Eu vou deixar aqui alguns versículos para que você fique mais convicto do que nunca de que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura ou da ira futura. Nós entendemos que está se relacionando e está se referindo à grande tribulação, que é uma ira futura que está vindo para julgar, para condenar todos os habitantes da terra. Também existe um outro texto muito interessante, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, eu vou repetir. Porque Deus não nos destinou
para ira, mas para aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais alguns versículos? Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha só que interessante. Como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, como você colocou em prática as minhas palavras. Eu também te guardarei da hora da tentação que há de provar, que há de vir sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Olha só, também eu te guardarei, está falando, eu vou livrar você. Vocês não vão pagar o preço, vocês serão protegidos, vocês serão retirados desse momento de grande tribulação que há de vir sobre toda a humanidade. Vamos a mais um versículo? Romanos capítulo 5 e versículo 9 diz assim: logo mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só, nós somos muito mais agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, nós somos guardados, somos salvos, somos livres da ira vindoura que viria sobre nós. Mas agora, nós que estamos em Cristo, nós não existe mais condenação sobre nós, porque a nossa culpa, os nossos pecados, a ira que viria sobre nós, caiu sobre Jesus. Então nós não precisamos pagar mais pelos nossos erros, pelos nossos pecados, porque nós estamos em Cristo, e se nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos para mais um texto? Lucas capítulo 21 e versículo 36. Diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de escapar de todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha só como é interessante esse texto. Diz: vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de escapar de todas as coisas que estão por vir. Naturalmente que ele está se referindo aos últimos tempos, e é uma palavra profética para a igreja, dizendo que se nós orássemos, se nós vigiássemos, nós seríamos dignos e seríamos escapes, nós seríamos livres, nós não passaríamos pela ira de Deus. Vamos para mais um texto, João capítulo 14, do versículo 2 ao 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Então nós entendemos claramente que as taças da ira de Deus, para concluir, elas cairão sobre judeus, gentios e todos aqueles que negaram o nome de Jesus e que não receberam a ele como seu fiel exclusivo Salvador e decidiram então desobedecer a sua palavra. Mas todos aqueles que estiverem em Cristo, eles serão livres da ira vindoura, como diz a palavra do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero louvar a Deus por essa palavra e já queria convidar você para escrever aqui nos comentários o que você achou desse vídeo.